Neste vídeo irei falar a você sobre 6 diferentes técnicas que têm o potencial de levar o seu patamar, de desenhista a um outro nível, até de desenvolvimento de importância. A primeira dessas técnicas diz respeito ao uso de círculos para estruturar a cabeça. A maioria de vocês deve ter falado que é empregado um círculo para basear o crânio, da cabeça humana. Porém, existe um segundo círculo, tá bom? Existem pelo menos 2 círculos que são igualmente importantes para a estruturação da cabeça, tá certo? Percebam, o primeiro deles passa pela base da boca, abrange essa extremidade aqui, essa pontinha externa da orelha, tá certo? E o topo da cabeça, vocês conseguem enxergar? Existe também um segundo círculo, um círculo menor, tá bom? Um círculo que abrange aqui essa extremidade do nariz, passa pelas costeletas, tá certo? Se conecta com o topo da fronte, não necessariamente com o topo da cabeça. Esses círculos, ambos são igualmente úteis, compartilham de um mesmo centro, são portanto círculos concêntricos, tá certo? Convém atentar para ambos. A segunda dica diz respeito ao alinhamento entre as sobrancelhas, tá certo? E o lábio inferior. Existe um triângulo equilátero. A estrutura de um triângulo equilátero, ou seja, de um triângulo que tem os 3 lados iguais, tá certo? Alinha esses elementos, tá certo? Então convém lançar a mão desse recurso se você quiser conferir a harmonia existente entre os cantos das sobrancelhas e o lábio inferior. Aqui, nesse terceiro exemplo, eu devo chamar a atenção de vocês para a estrutura poligonal comum à maioria dos olhos desenhados em estilo mangá. Percebam que todos os personagens mostrados até agora têm olhos sutilmente diferentes, porém têm em comum o fato de que todos se encaixam na tal estrutura poligonal que eu abordei no vídeo anterior. Vou deixar esse vídeo linkado ao final deste aqui, tá certo? Assistam ao vídeo exclusivo sobre olhos e a tal estrutura poligonal. Aqui nesse outro rosto nós temos o que? Nós temos um exemplo muito claro de como o círculo, tá certo? O círculo que baseia a cabeça, um dos 2 círculos dos quais eu falei aqui no primeiro exemplo, de como o círculo se conecta com um triângulo que representa a mandíbula dos personagens desenhados em estilo mangá, tá bom? Aqui nós temos um desenho de um círculo conectado ao triângulo, pelo que? Pelas tais linhas diagonais sobre as quais eu falei num vídeo anterior. A proposta é você maratona nossos vídeos, você acompanha aqui o nosso trabalho. Eu sugiro que você se inscreva aqui no canal para sempre estar atento para quando surgir um vídeo como esse, tá bom? Aqui, pessoal, nesse outro exemplo, nós temos olhos relativamente bem alinhados, graças ao uso de linhas guias, aqui no caso linhas paralelas entre si, que vão estar conferindo aos olhos um certo rigor, tá certo? Um certo rigor no tocante à simetria. Uma das qualidades, tá certo, do rosto humano, da face humana, é a simetria bilateral. E linhas guias são muito úteis, tá certo, na precisão, no momento de precisar a simetria dos pormenores. Por fim, eu quero chamar a atenção para vocês, dessas 2 linhas guias, as mais importantes. O eixo de simetria vertical do rosto, que alinha aqui, o centro do nariz com o centro da boca, e o eixo de simetria horizontal, que alinha as sobrancelhas com o topo das orelhas. Então eu falei aqui sobre a famosa cruz, tá certo? Composta por esses 2 eixos. Falei aqui sobre as linhas paralelas que servem para conferir simetria aos olhos, essas 2 linhas guias aqui. Falei também sobre a conexão do triângulo, comum à mandíbula dos rostos desenhados em estilo mangá com o círculo, Falei dessa conexão. Falei aqui da estrutura poligonal dos olhos. Falei do eixo, do triângulo equilátero que relaciona as sobrancelhas com o lábio inferior. Falei dos 2 círculos concêntricos da face. São todas técnicas de excelência, técnicas que têm o potencial de levar o seu nível de desenhista a um outro patamar, tá bom? Se você gostou, deixa aí uma curtida. Agora nós vamos passar para um segundo momento dessa nossa apresentação, tá certo? Um momento que separa os homens dos garotos, tá bom? Se você está realmente disposto a tornar-se um desenhista melhor, você vai realizar junto comigo uma prática na qual eu aplico alguns desses fundamentos. Se você tem interesse, então pode valer-se aí de lápis, papel e borracha para darmos início à nossa atividade de hoje. Nós vamos começar, pessoal, desenhando o clássico círculo, tá bom?
desenhe um círculo, tudo bem? Agora, ó, lancem mão da cruz, certo? Do eixo de simetria vertical e do eixo horizontal, certo? Você tem aqui o círculo e a cruz. Abaixo, você vai ter o triângulo que cedia a mandíbula de personagens desenhados dentro do estilo mangá, tá certo? Nos personagens mais realistas, nós temos um trapézio. Nos personagens desenhados dentro do estilo mangá, nós vamos ter um triângulo. Esse triângulo, como eu disse aqui nesse exemplo, tá? Esse triângulo é conectado ao círculo por duas linhas diagonais. Muito bem. Eu já disse, né, eu já revelei a vocês, que esse eixo horizontal aqui, ele nos dá uma ideia de onde ficam as sobrancelhas e também o topo das orelhas, certo? Muito bem, já podemos esboçar isso aqui. Abaixo nós vamos ter os olhos, que seguem a tal estrutura poligonal, tá bom? A estrutura poligonal observada em qualquer exemplo desse, especialmente nesse aqui, né? Certo? Por ser maior, é mais fácil observar esse aqui. Muito bem. Então desenha aí a estrutura poligonal, tá certo? A moda aqui do canal, como eu já ensinei para vocês, tá bom? Em vídeos anteriores. Eu gosto, gente, aqui ó, no cantinho aqui do círculo, junto com esse eixo de simetria, eu gosto de, ao invés de desenhar o famoso L, desenhar as narinas assim ó, com dois arcos bem pequenininhos, bem simples, representar as narinas. Eu prefiro isso ao famoso L, né? Que representa a maior parte dos narizes dentro do estilo mangá, tá bom? A boca, ó, pode desenhar aqui com muita simplicidade. Você pode desenhar com duas curvinhas, uma maior para a porção central aqui do lábio, né? Para o meio do lábio, meio da boca, uma curvinha menor para representar a base do lábio inferior. Agora, ó, aqui nós podemos estar usando elipses para representar as orelhas, tá certo? Eu disse que um triângulo equilátero serve para regular a relação entre as sobrancelhas e o lábio inferior. Está aqui o triângulo. Ele pode ser observado aqui. Professor, o senhor sempre lança mão de todos esses recursos técnicos para compor um rosto? Não necessariamente. Esses recursos eles fazem parte do meu repertório, então de alguma maneira eu os visualizo, mas nem sempre eu os traço, tá bom? Isso não quer dizer que eles não se façam presentes na minha imaginação de alguma forma, mas nem sempre eu faço todo esse traçado, não. Há vezes em que eu uso isso de forma bastante intuitiva, tá bom? Mas é bom a gente saber, é importante a gente ter consciência, pessoal, tá certo? É de suma importância que a gente tenha consciência dos pormenores, né, das proporções, das medidas do rosto, as medidas ideais, tudo bem? Aqui eu já estou fazendo, ó, com algumas linhas semi-retas, estou fazendo um cabelo bem ao estilo mangá, bem cartunesco, tá bom, pessoal? E aqui eu já posso partir para uma definição dos olhos. Posso partir aqui para uma definição dos olhos, canto dos olhos, um círculo aqui grande para íris, um outro menor para o brilho e o menorzinho deles para a pupila, tá certo? No olho normal, o menor seria o círculo, né, a elipse do brilho, mas estamos desenhando aqui um personagem dentro do estilo mangá. Tudo bem? Então, o segundo círculo maior aqui, a segunda elipse, perdão, será a elipse que representa o brilho dos olhos, certo? Pescoço, o cilindro simples aqui, e eu componho o pescoço. Muito bem. Já dá para observar aqui um rostinho desenhado no estilo mangá. Isso aqui é um esboço, pessoal. Esse esboço ele requer definição. Uma definição que pode ser feita a lápis ou lapiseira. E será seguida de algum tipo de finalização, de algum tipo de acabamento. Não necessariamente será pintado, né? Não necessariamente será uma arte pintada. Mas ela precisa estar bem estruturada. Tá certo? A lápis para receber qualquer tipo de acabamento. Seja esse acabamento feito a caneta, seja esse acabamento feito a pincel, seja esse acabamento feito digitalmente. Existem autores, né? Existem desenhistas que trabalham de uma forma híbrida, fazem um esboço a lápis e o acabamento no computador, né? Quando não tudo no computador, né? Isso existe, tá bom? Vocês conseguem visualizar o bonequinho? Como é que ficou de vocês? Por que vocês não me dizem aí nos comentários? Aproveito inclusive para tirar alguma dúvida.
Eu não mordo, vocês podem comentar aí o que julgarem interessante acerca do tema, de preferência. Tá bom? Eu já estou aqui, ó, fazendo uma espécie de semi-acabamento para que vocês visualizem melhor o traçado, certo? Muito bem, ó, se você gostou do nosso trabalho, do nosso bonequinho, se você julgou as dicas importantes, eu peço que você dê uma curtida aí no vídeo, tá? Se você tem um coleguinha que quer aprender a desenhar, lembre-se de apresentar o nosso trabalho para o seu coleguinha, falar do canal. As dicas eu posso garantir a vocês, como professor com anos de experiência, que são dicas valiosas, certo? As dicas que eu trago aqui. E é isso, gente. É basicamente isso. Ó. A gente vai avançando de pouquinho, tá? De pouquinho a gente vai estruturando cada um dessas linhas até que elas se aproximem disso aqui, né? Que eu fiz, claro, com maior cuidado, tá certo? Com a maior atenção para compor a aula, para ilustrar a aula. Mas aqui, ó, com zelo, a gente vai corrigindo o bonequinho, a gente vai corrigindo cada linha, vai retocando cada linha, fazendo linhas mais precisas, até o momento em que elas passem a ter o nível de acabamento mostrado no exemplo principal, certo? Tudo bem? Já conseguem visualizar o bonequinho? É isso, pessoal. Obrigado por me assistir até aqui. Se inscreva no canal, tá? Presente para o seu colega no nosso canal. Curta o vídeo, comente. Tá certo? Meu nome é Diego Silveira, sou professor de desenho. Espero tê-lo aqui em um de nossos próximos vídeos. Até lá!